Olá, meus irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje pela manhã, Deus em sua infinita misericórdia, sempre providente, sempre atento a falar ao nosso coração e conhecendo as nossas misérias e as nossas angústias. Hoje pela manhã, o Senhor, Ele colocou no coração de um irmãozinho que me encaminhou um áudio. E era um áudio gravado de uma outra pessoa que ele deva ter recebido, não sei. Mas a partilha que ele fez, quando ele enviou, ele falou assim, isso aqui é Deus mandando te dizer. E a partilha dizia o seguinte: se você questiona, se você tem medo, se você está tentando fugir do chamado, é porque é uma das maiores provas que é o chamado de Deus para você. Porque existe uma diferença entre chamado e cargo. E Deus tem uma curiosa opção em escolher pessoas que fogem do chamado. Exatamente porque o cargo é quando você se candidata. O chamado é o próprio Deus te escolhendo. E aí a gente não se enche de nós mesmos. A gente vai exatamente falando das nossas misérias e o inimigo fica ali tentando dizer, não é para você, não é sobre você. Você não devia estar aqui. Mas você não merece, mas você não consegue. E meu irmão, não é sobre você mesmo, é sobre o chamado que o Senhor te fez. E é sobre a capacidade que é Ele quem te dá diariamente, não somos nós. E aí eu partilhava com ele que eu dizia exatamente, eu já tive resposta, e eu sei muito bem que certos ministérios, certas pastorais nas quais eu sirvo, Deus me chamou somente para que eu rezasse mais, para que eu fosse obrigada, entre aspas, né, que não é obrigado, mas para que eu fosse obrigada a rezar mais. Porque para você estar numa coordenação, você precisa rezar e rezar muito, porque é batalha em cima de batalha. Porque para poder ser ministro da distribuição da Sagrada Comunhão, você precisa amar ao Senhor sem reservas e você precisa buscar estar com os seus sacramentos em dia, buscar estar mais em oração na presença dEle, amando a palavra, vivendo a palavra e buscando cada dia mais conhecer. E aí, é sobre isso. O seu chamado, meu irmão, não é sobre o coordenador, não é sobre as pessoas que estão ali. É sobre o chamado que o Senhor te fez, o Senhor que te conhece, que te chama pelo nome, que sabe das suas misérias. Ele sabe a miserável que eu sou. Ele sabe o quão pecador eu sou. E Ele me chamou porque eu estava pronta? Não. Mas era uma forma dele dizer, chega mais perto, fica aqui, tenha mais intimidade comigo. E é isso que o Senhor faz conosco. Óbvio que Deus não nos obriga a nada e Ele espera que nós abramos o nosso coração para o chamado que Ele nos fez. E que nós tenhamos zelo. Assim como quando Jesus ele pega o chicote e expulsa os feirantes do templo, porque fizeram da casa do Pai uma casa de comércio, e aí se cumpriu o que a palavra diz, o zelo por tua casa me consumirá. Que o zelo pelo servir nos consuma. Que a gente compreenda e tome posse que antes de sermos entre parentalidade, entre título, entre ministério, entre cargo, que antes de ser a Diana, que é filha do seu Deusdete, da Dona Maria da Glória, que antes de ser a Diana, que é a esposa do Robson, que antes de ser a Diana, que é mãe, que antes de ser a Diana que serve em tal ministério, é a Diana que é serva. E o chamado primeiro que nós temos é de sermos adoradores. A adoração Deus tem permanentemente, que é a adoração dos anjos. Mas nós somos chamados a sermos adoradores. E adoradores no sentido de consumir-se pelo Senhor e consumir-se pela obra. Às vezes eu fico imaginando se pelo menos, as pessoas que se dizem professar católicos, apostólicos, romanos, estivessem em todas as santas missas, participassem, vivessem os sacramentos, nenhuma igreja seria o bastante. Seria pequena para tanta gente. Mas a gente tem os dias que quando sobrar tempo eu vou deixar para Deus. A ordem é inversa. Eu coloco Deus em primeiro lugar e as outras coisas vão se ordenando cada uma no seu tempo. Porque
A gente fala tantos ditados como cuspir no prato que comeu, que ingratidão com quem nos estendeu a mão, mas a gente não aplica isso para o Senhor. E saibamos nós que Deus não precisa de mim e de você, mas Ele quis contar conosco. E Ele nos escolheu primeiro. Portanto, nos coloquemos na presença desse Deus soberano. E eu me recordava novamente, e ainda o Senhor ainda mantém no meu coração, dia 31 a gente viveu na liturgia a Páscoa do Senhor, a ressurreição, e essa semana nós já fizemos o vídeo, se eu não me engano, ontem ou anteontem, que aí falava exatamente da música Senhor, fica conosco, é tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção, mas ao redor da mesa se abrirão os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou, o teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Quer desanimar? Quer tirar férias? Quer dar um tempo? Dá não, meu irmão. A gente está aqui para poder servir, para anunciar e bendizer as maravilhas do Senhor. A gente está aqui para adorar com a nossa vida e para aqueles que ainda não encontraram o Cristo, que eles possam encontrar por meio do seu testemunho de vida. Se necessário, que usemos as palavras, mas que a nossa vida ela seja uma eterna canção ao Senhor, uma canção de amor, uma canção de adoração, que mesmo chorando, que mesmo nas dificuldades, que mesmo nas tribulações, a gente coloca o Senhor como a prioridade, o sentido de tudo. E quanto ao resto, um dia de qualquer forma já vai chegar ao fim, porque esse tempo passará. Mas na eternidade, é lá no céu que eu quero estar com o Senhor. E eu sei que é o seu desejo também. Peçamos a força do Espírito Santo. E proclamemos, Senhor, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Deus abençoe.